Fala pessoal, tudo bem com vocês? Campeonatos mundiais de Fórmula 1 sendo decididos nas últimas voltas da última corrida da temporada, com o título mundial mudando de mãos nessas últimas voltas, às vezes nos últimos metros. Esse é o nosso top 5 de hoje. No ano de 1997, nós tivemos uma disputa pelo título mundial entre o canadense Jacques Villeneuve, correndo pela Williams, e o alemão Michael Schumacher, da Ferrari. Os dois chegavam à última etapa do Mundial, o Grande Prêmio da Europa, disputado no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, com o alemão liderando a tabela do Mundial. Tinha 78 pontos contra 77 pontos do canadense. Na largada, Villeneuve na pole position, com Schumacher na segunda posição. Logo na partida, o Schumacher já toma a ponta da corrida e dispara na frente. O Villeneuve acaba caindo para a terceira posição logo nesses primeiros metros. Nas voltas seguintes, o Villeneuve recupera a segunda posição e a corrida vai assim, com o Villeneuve tentando buscar o Schumacher na pista. Mesmo após as paradas para trocas de pneus e reabastecimento, essas posições não se alteravam. E o Michael Schumacher ia garantindo ali o seu título mundial. Só que próximo à volta 40 da corrida, o Villeneuve encosta de vez no Michael Schumacher e passa a atacar o alemão para tomar a primeira posição da prova. Quando faltavam 22 voltas para a corrida terminar, vem a manobra derradeira que decidiria o campeonato mundial. O Villeneuve vai para cima do Schumacher, bota o carro do lado da Ferrari do alemão, pelo lado de dentro na curva, toma o espaço do alemão na pista e se coloca para buscar a primeira posição, para finalizar a manobra de ultrapassagem. O Schumacher, que já estava perdendo a tangência da curva, meio que sem ter o que fazer para conseguir segurar a primeira posição, joga o carro para cima do Jacques Villeneuve e acaba causando uma colisão proposital entre ele e o canadense. Mas, diferente do que tinha acontecido no Grande Prêmio do Japão de 1994, dessa vez o alemão tomou a pior. O Schumacher, com essa colisão, ele acaba saindo da pista, vai para a caixa de brita e abandona a corrida. O Villeneuve, nesse momento, tomava a liderança da prova, por consequência também a liderança do campeonato, para não perder mais pelas 22 voltas restantes na temporada. Cruzou a linha de chegada na terceira posição e terminou o ano como campeão mundial de Fórmula 1 em 1997. O ano de 1976 ficou marcado na história da Fórmula 1 por termos presenciado ali um dos acidentes mais espetaculares e graves da história da categoria. O acidente que o austríaco Niki Lauda sofreu no Grande Prêmio da Alemanha de 1976, onde ele perde o controle da sua Ferrari, bate forte na pista de Nürburgring e fica preso dentro do carro em meio às chamas. Mas nós tivemos também ali em 1976 uma das decisões de título mundial mais apertadas da história da Fórmula 1. Antes da última corrida da temporada, o Grande Prêmio do Japão, nós tínhamos o Niki Lauda liderando a tabela do Mundial, com 68 pontos conquistados, e na segunda posição vinha o inglês James Hunt, da McLaren, com 65 pontos. Os dois definiriam no Grande Prêmio do Japão, a última prova da temporada, quem ficaria com o caneco, quem levaria o título mundial. No grid de largada para a corrida, James Hunt alinhado na segunda posição do grid, e o Niki Lauda logo ao seu lado, na terceira posição. Pista bem molhada, tinha chovido muito antes da prova, inclusive foi cogitado não ser realizado a corrida pelas condições da pista, mas acabam decidindo por manter o evento e a largada é confirmada. Já na largada, o Hunt pula na frente e assume a primeira posição da prova, enquanto o Lauda fica mais para trás, no meio do bolo. Só que o Lauda fica ali no meio do bolo por pouco tempo. Já na terceira volta da corrida, o austríaco recolhe o carro aos boxes e abandona a prova. O Lauda era um dos que não queria largar naquelas condições de pista, priorizou ali naquele momento a sua integridade física, ao invés de priorizar o campeonato, visto que ele ainda vinha se recuperando do grave acidente que tinha sofrido na Alemanha, e tinha acontecido em condições semelhantes, com pista molhada. Enquanto isso, o James Hunt segue na pista, e para chegar no título, ele precisava de pelo menos um terceiro lugar, e o Hunt lidera por quase toda a prova, até chegarmos a 10 voltas para o final, quando o carro começa a perder rendimento e ele acaba caindo para a terceira posição. Faltando 5 voltas para terminar, o Hunt entra nos boxes com um pneu furado, faz uma parada muito demorada para troca de pneus e volta para a pista na 5ª posição. E aí o título mundial voltava para as mãos do Niki Lauda. Só que o Hunt retorna para a pista enlouquecido.
andando muito, começou a se aproximar dos adversários nas últimas voltas da corrida, até que na penúltima volta, quando faltavam praticamente uma volta e meia para a corrida terminar, o James Hunt faz a ultrapassagem em cima do Clay Regazzoni e do Alan Jones, que estavam logo à sua frente na pista. Pula para a terceira posição e cruza a linha de chegada para garantir o título mundial de 1976, com 1 ponto de vantagem para o Niki Lauda na tabela do campeonato. Na temporada de 1964, nós tivemos outra decisão de título mundial que só foi formalizada nas últimas voltas da temporada. Nós iniciávamos a última etapa do Mundial, o Grande Prêmio do México, com 3 pilotos em condições de buscar o título. O favorito a levar era o inglês Graham Hill, da BRM, que tinha 39 pontos válidos conquistados. Na segunda posição da tabela estava outro inglês, o John Surtees, da Ferrari, com 34 pontos conquistados, e tínhamos também o escocês Jim Clark, da Lotus, com 30 pontos, ainda em condições de buscar o título. Na largada para a corrida, nós tínhamos o Jim Clark na pole position, o John Surtees na 4ª posição do grid e o Graham Hill na 6ª posição. O Clark larga e dispara na frente. Para ele só interessava a vitória e ele ainda dependia de resultados paralelos do Hill e do Surtees, que ficam mais para trás na prova, ficam brigando no meio do bolo, tentando ficar dentro da zona de pontuação. Nessa disputa, ali no meio do bolo, entre o Hill e o Surtees, a Ferrari coloca o Lorenzo Bandini, companheiro do Surtees na equipe, para disputar a posição com o Hill na pista. O Bandini apresentava um ritmo melhor do que o Surtees ali no meio da prova, e a Ferrari decide usar o segundo piloto para ajudar o Surtees. E nessa disputa, o Bandini acaba colidindo com o Graham Hill, fazendo o inglês rodar e ficar bem para trás no pelotão, inclusive com o carro danificado. A partir daí, o Jim Clark, disparado na primeira posição, colocava as mãos no título mundial de 1964. E foi assim até a penúltima volta do Grande Prêmio do México, quando o motor da Lotus do Clark vai para o espaço e deixa o escocês na mão. Nesse ponto, o título voltava a ficar nas mãos do Graham Hill, que ainda estava na corrida, mas estava fora da zona de pontuação e umas 4 voltas atrás do líder. O Dan Gurney, da Brabham, liderava a corrida. O Lorenzo Bandini, da Ferrari, era o segundo colocado. E o John Surtees era o terceiro. A terceira posição não era suficiente para o Surtees buscar o título mundial. Só que a segunda posição na corrida seria o suficiente para o Surtees. E o segundo colocado, ali naquele momento, era o seu companheiro de equipe, Lorenzo Bandini. Entrando na última volta da corrida, o Bandini tira o pé e deixa o John Surtees passar para assumir a segunda posição. Final de prova com Dan Gurney em primeiro, John Surtees em segundo e Lorenzo Bandini em terceiro. John Surtees, campeão mundial de Fórmula 1 de 1964, com 1 ponto de vantagem para o segundo colocado, o inglês Graham Hill. Título do Surtees, com boas doses de polêmica e uma baita mão do seu companheiro de equipe, que podemos dizer ficou com o trabalho sujo naquele dia. No Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2021, nós tivemos um título mundial que acabou sendo decidido quando faltava menos de uma volta para a corrida terminar. O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, chegaram ao Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última prova da temporada, empatados na tabela do Mundial. Dos dois pilotos, quem terminasse na frente na corrida, pontuando, seria o campeão mundial. O Verstappen faz a pole position para a corrida e o Hamilton alinha na segunda posição do grid. Mas já na largada, a situação se inverte. O Hamilton passa o Verstappen e dispara na liderança a partir dali, fazendo uma corrida perfeita, uma tocada muito boa. O Max Verstappen e a Red Bull não iam conseguindo encontrar condições de se aproximar do Hamilton no decorrer da prova, a ponto de tentar tomar a posição do Hamilton. E as coisas foram se desenrolando dessa forma até faltar 5 voltas para o encerramento da prova, quando Nicolas Latifi da Williams estampa o muro do circuito de Abu Dhabi com o seu carro. Neste momento é acionado o safety car para remover o carro do Latifi e limpar a pista. A Mercedes pede para o inglês Lewis Hamilton seguir na pista, não entrar nos boxes para trocar pneus, e a Red Bull chama o Max Verstappen para fazer uma troca de pneus. Se houvesse uma relargada, seria para percorrer 1 ou 2 voltas somente, e existia a possibilidade até de não ter relargada, de a corrida encerrar sob regime de safety car. Os carros se juntam na pista, atrás do safety car, aquela vantagem que o Hamilton tinha construído no decorrer da prova sobre o Max Verstappen era nula ali naquele momento, mas o inglês ainda tinha uma certa vantagem de 5 retardatários entre ele e o Verstappen, que tinham ficado ali naquele
momento da prova, quando foi acionado o safety car. Considerando que seria uma relargada para percorrer pouca distância, seria difícil o Verstappen superar esses 5 carros, se a direção de prova não desse ordem para os carros passarem pelo safety car e recuperarem a volta perdida. Mas, na penúltima volta da corrida, ainda sob regime de safety car, vem a ordem do diretor de prova para os retardatários que estavam entre o Hamilton e o Verstappen passarem pelo safety car e recuperarem a sua volta. Nesse mesmo momento, é dada a ordem para o safety car recolher no final da volta e ser dada a bandeira verde para a relargada, para ser percorrida a última volta do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Lewis Hamilton na primeira posição, com pneus duros e bem gastos, já com mais de 30 voltas percorridas. Na segunda posição, Max Verstappen, com pneus macios, praticamente novos. Bandeira verde e relargada para a última volta da temporada 2021 de Fórmula 1. Max Verstappen, com pneus em melhores condições do que Lewis Hamilton, vai para cima do inglês e com menos de meia volta faz a ultrapassagem em cima do Hamilton. Era o título mundial mudando de mãos, faltando menos de uma volta para o encerramento da temporada 2021 e Max Verstappen conquistando seu primeiro título mundial na categoria. E na primeira posição desse nosso top 5, nós vamos colocar aquela prova em que o título mundial foi definido nos últimos metros da temporada. A única prova em que isso aconteceu em toda a história dos mundiais de Fórmula 1. E eu tô falando do título mundial de 2008. O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, e o inglês Lewis Hamilton, da McLaren, chegavam ao Grande Prêmio do Brasil, a última prova da temporada 2008, com chances de buscar o título mundial. Para o Hamilton ser campeão, precisava chegar pelo menos na 5ª posição, independente de que posição chegasse o Felipe Massa. Para o Felipe Massa ser campeão, ele precisava vencer a prova e contar que o Hamilton chegasse da 6ª posição para trás. Se o Hamilton chegasse de 5º para cima, acabou para o Massa. Na largada, Massa na pole position e Lewis Hamilton na 4ª posição. Corrida com chuva, pista molhada e, com certeza, confusão à vista. O Massa larga bem, sai na ponta do pelotão e vai fazendo uma corrida muito boa, muito consistente, sem correr riscos, sem ameaçar perder a primeira posição, botou a vitória embaixo do braço e levou pela corrida toda. O Hamilton ficou ali, no meio do bolo, ficava na 4ª posição, às vezes caía para 5º, mas ficando sempre dentro da margem que lhe daria o título mundial, nunca ficando de 5º para trás durante toda a prova. Só alteravam essas posições nas janelas de pit stop, mas quando eram encerradas as janelas, que todos voltavam às suas posições normais, ficava lá o Massa em primeiro e o Hamilton ali em 4º ou 5º. Faltando 6 voltas para a corrida terminar, começa a chover mais forte. E pegou todo mundo de surpresa, pois naquele momento ali estavam todos com pneu de pista seca. A pista já tinha secado bastante no decorrer da prova. Os pilotos começam a entrar nos boxes para colocar pneu de chuva. Massa e Hamilton tomam essa mesma atitude, entram e colocam pneu para pista molhada. Após essas trocas, o Massa volta na 1ª posição e o Hamilton na 5ª posição. Neste cenário, era título para o Lewis Hamilton, até chegarmos a pouco mais de 2 voltas para a corrida terminar, quando o alemão Sebastian Vettel, que corria na Toro Rosso naquela temporada, faz a ultrapassagem sobre o inglês Lewis Hamilton e toma a 5ª posição, jogando o inglês para a 6ª posição. Posição que não era suficiente para o Hamilton conquistar o seu título mundial. Com 2 voltas para terminar, o título mundial mudava de mãos, ia para o Felipe Massa. O Massa completa essas 2 últimas voltas e cruza a linha de chegada na 1ª posição para conquistar sua 2ª vitória em grandes prêmios do Brasil. Quando o Massa cruza a linha de chegada e vence a corrida, o Hamilton era o 6º colocado e percorria o miolo do circuito de Interlagos, logo atrás do Sebastian Vettel. Nesse momento, Massa era campeão mundial, já tendo vencido a prova. Inclusive, a equipe Ferrari já começa a comemorar dentro dos boxes e o Massa dentro do carro, como se tivessem garantido o título ali naquele momento. Mas, na última curva da última volta, da última corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2008, o inglês Lewis Hamilton faz a ultrapassagem sobre o alemão Timo Glock, da Toyota, que estava tentando se segurar na pista com pneus de pista seca, em um ponto onde a chuva tinha aumentado bastante, a pista tinha molhado demais, o Glock não conseguia segurar o carro. O Hamilton assume a 5ª posição da prova, nos últimos metros da corrida, e cruza a linha de chegada na 5ª posição, tirando o título das mãos do Felipe Massa e levando o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. O único título mundial que foi definido nos últimos metros da temporada em toda a história da categoria.
Esse foi o nosso top 5 de hoje, pessoal, trazendo os títulos mundiais que foram definidos nas últimas voltas da temporada. Tem outros títulos, além desses que eu trouxe hoje, que também foram definidos ali já no finalzinho da temporada, nas voltas finais dos campeonatos mundiais. Se vocês lembrarem de mais alguns, por favor, deixem aí nos comentários para eu agregar aqui na minha lista. E claro, escrevam aí nos comentários mais fatos e curiosidades sobre esses títulos que eu trouxe aqui hoje para complementar o conteúdo do vídeo. Valeu por ter assistido. Se curtiu, não esquece de deixar um like aí pra nós e compartilhar o vídeo com a galera, que ajuda bastante o canal. E nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço pra todo mundo. Até mais!